É este terrorismo mental que esse camarada estava. Não era um doente mental. Aliás, a família dele deu entrevista hoje que disse que ele não tinha problema mental. Ele disse que mudou. Eles disseram que ele mudou. Disse, ele mudou muito. Depois do quê? De colocado o fanatismo na cabeça. De colocado essas bobagens que o bolsonarismo prega. Essas teorias da conspiração. Essas coisas absurdas que nós estamos vivenciando a cada momento. Aliás, eu quero colocar aqui para vocês esse vídeo, para que a gente analise bem o vídeo, não é? Imagem aqui. Olha, essa imagem do Supremo Tribunal Federal, imagem de segurança do Supremo Tribunal Federal, não é? Ele vai se aproximar. Vocês já observaram essas imagens. Essa aí é a Praça dos Três Poderes, para quem não conhece ali Brasília. Essa câmera está filmando do Supremo Tribunal Federal para aquela estátua ali, a chamada Estátua da Justiça, não é? Que representa a justiça. Aí você vê o camarada, ele já tinha supostamente colocado ali alguma coisa, mas ele entrou no mesmo dia, ele entra na Câmara dos Deputados, vai ao banheiro e volta, né? Mas são dois momentos que se explodem. Este momento aí e também o momento que é no anexo do Supremo Tribunal Federal junto com a Câmara Federal. Você vai ver ali, olha as imagens, gente. O camarada traz coisas lá, a polícia disse que tinha coisas amarradas nele, né, também, porque caso não desse certo esse primeiro avanço, ali as câmeras estão filmando. É interessante a família falar dele. Olha, aí você vê que um segurança se aproxima, não é? Você vê aí o segurança saindo lá do seu lugar, se aproximando. Aí ele viu que o segurança se aproximou. Tá vendo? Aí joga lá a bolsa, o artefato, não é? E aí ele foge, ó. Ele foge quando o segurança se aproxima para ver o que estava acontecendo. Outros também saem de lá, estava chovendo. Ele ainda de longe, ele vai tentar então acionar. Diz que ele estava também com a coisa que aciona a bomba, né? Aí ele lá de longe, ele vai tentar atirar, ó. Ele tenta fazer isso, porque o alvo dele seria ali essa estátua que está na frente do Supremo Tribunal Federal. Aí você vê que ele não consegue, né, atear. Aí agora ele coloca outra bomba ali, ó. Aí explode fogos de artifício. É um camarada que saiu de Santa Catarina, foi candidato a vereador pelo partido de Bolsonaro. Aí ele joga ali, aí nesse momento ele se lança com a bomba no corpo ali, na cabeça, e aí explode. Você vê, ele causa explosão nele mesmo, aí morre. Então quando ele viu que a polícia, a segurança do Supremo se aproximava, ele vai então e detona aquele artefato nele mesmo. E antes todo mundo viu essa cena. Então é incrível como nós estamos, até que ponto uma pessoa chega para fazer essas loucuras, essa situação é muito constrangedora, é muito triste ver uma coisa dessa. É muito triste ver como o país se tornou, né, como as pessoas se tornaram. Aliás, tem um depoimento dos parentes dele falando isso aqui. Em choque, irmãos dizem que tio França se transformou no último ano. Olha isso, se transformou. Não tem quadro de doidice, não tem quadro de qualquer outra doença mental. Na realidade, é engraçado. O Bolsonaro não aceitou, dizendo que os psiquiatras e todo mundo disse que o Adélio Bispo tinha problema psiquiátrico. E ele ficou o tempo todo culpando o PSOL. Agora o camarada é totalmente bolsonarista e ele chama de maluco. Entendeu como é que é? Para livrar o ato.
Em choque, irmãos dizem que tio França se transformou no último ano. Maria Irlete diz não entender como o irmão mudou tanto, a ponto de fazer o que fez. Ele sempre foi irreverente, bom crítico, muito humanista, de querer o bem de todos, afirmou ela à Folha. Eu não sei em que momento isso aconteceu, ainda mais quem é familiar. Você vai convivendo e não sabe quando acontece a mudança. Ele andava passeando bastante. Uma das suas viagens foi para o acampamento de bolsonaristas em Brasília, em frente ao QG do Exército, de onde saiu o grupo que fez o ataque golpista do dia 8 de janeiro de 2023, de acordo com o irmão Rogério Luiz. Veja, então, ele participou ali na frente dos quartéis dos atos, pedindo intervenção federal, pedindo que houvesse, não é, que o Exército entrasse, que o Exército fizesse essa intervenção, que o Bolsonaro pudesse permanecer no poder. Então, ele participou do QG. E todos aqueles que participaram ali desse QG bolsonarista eram fanáticos, pessoas que estavam ali dispostas a qualquer coisa. Rogério disse que ele não tinha esse perfil violento, era educado, ou seja, quem transformou a mente do Luiz foi o bolsonarismo, foi Bolsonaro, o fanatismo implementado até hoje pelas igrejas evangélicas, que pregam o ódio contra os tais comunistas, que nem existe no Brasil, prega ódio contra as pessoas de esquerda, pregam ódio contra homossexuais. Ele disse, o irmão do terrorista dizendo, ele não era violento, ele era educado, mas o tempo foi contaminando a cabeça. Segundo o irmão, de um ano para cá, ele se tornou bem diferente do que ele era. Tanto é que eu digo para ti que eu não reconheço a pessoa que explodiu lá como meu irmão. Lá era outra pessoa, transtornada, disse a Folha Rogério Luiz, que é engenheiro florestal. Ele tinha muita amizade, era carismático, inteligente, mas eu já não conseguia interagir com ele, porque minha linha de raciocínio era uma e a dele já era outra. Conta Rogério, que tenta entender o que transformou o irmão. Ele está dizendo o seguinte, eu não pensava como ele, não é? Ele se tornou bolsonarista, um fanático. São peças que vão se acumulando na cabeça da pessoa, mas a gente ficou abismado de ter chegado nisso. A pessoa vai alimentando algo, tende a fazer algo, e aconteceu o que aconteceu. A pessoa que estava lá na praça não era o tio França, ele mudou muito. Antes era uma pessoa educada, gentil, que trabalhava, continuou o Rogério. Olha, gente, é triste, não é? É triste, aliás, eles ainda falam o seguinte, gatilho foi político e não problema familiar, diz irmão de autor de ataque ao Supremo. Deixou nomes. Valdir Rogério Luiz diz ter notado um processo de radicalização do autor do ataque há 2 anos, sempre motivado por questões políticas. Ele disse, o irmão dele, o gatilho começou 2 anos atrás, na polarização. As pessoas deixam-se levar. Ele tinha uma causa, deixou escrito. Às vezes existe uma motivação que acaba motivando as pessoas. A polarização é exemplo, disse ele. Muito triste, não é? É muito triste. Aliás, o PF deve concluir até a próxima semana relatório sobre o 8 de janeiro e que Bolsonaro é alvo central. Gente, então, mais uma vez, aqui colocada por terra esta tentativa de os bolsonaristas quererem dizer que este homem era um doente mental. Não, ele era um fanático bolsonarista, como muitos fanáticos, como aqueles que saíram no dia 8 de janeiro para invadir a Câmara, para invadir o Palácio do Planalto, para invadir o Supremo Tribunal Federal em nome de intervenção federal, em nome de Bolsonaro, com ódio de Lula, com ódio de esquerda. Era este o ódio dele. O mesmo ódio que levou o Jorge Guaranhos a entrar no aniversário de 50 anos de uma pessoa e dar tiros e matar, porque o camarada que estava comemorando era petista. O mesmo ódio que fez o Bolsonaro dizer que vamos metralhar a petralhada aqui do Acre.
O mesmo ódio que influenciou milhares de pessoas nesse país a falarem contra a vacina que salva vidas. É este mesmo ódio, é o fanatismo, ódio e a religiosidade por trás disso. Porque ainda tem muita igreja que deveriam ser punidas. A justiça tem que investigar igrejas que estão usando o seu púlpito, o seu templo para comícios, para insuflar mentiras. Não é? Não é questão de liberdade religiosa. A liberdade religiosa é para você cultuar o seu Deus e não para você cultuar um homem, um político e fazer da sua igreja um antro de terrorismo. E isso está acontecendo no país. Quero agradecer as pessoas que estão ao vivo. Não esqueçam de esmagar no like.